São as coisas da ditadura. A mãe casou com a filha. Não é que, formalmente não, ela era minha representante para casar, porque para ter visita conjugal, coisa da ditadura, era preciso ter o papel do casamento. Senão não podia ter visita conjugal. E aí, meu filho foi gerado na prisão. Final de 73, ele é gerado, eu saio. Foi isso? Não. Final de 74. E ele nasce em março de 75, Teodomiro, meu filho. Então é tudo muito louco, né? A cadeia é uma coisa... A ficção não alcança a singularidade, que alcança, né? Deve ter alcançar. Mas às vezes quando você fala, assim, não é possível que isso tenha ocorrido, mas ocorre, né? Sua companheira também era militante? Era, Mércia. Hoje eu não sou casado mais com ela, tem muito tempo já. Mas ela, desde muito jovem, ela foi presa também, muito jovem. Mas aí o culpado sou eu, que fui convencendo e tal. Um aliciador de menores, no caso era eu, né? Quer dizer, ela muito nova, mas ela entrou e convenceu-se, e até hoje é uma pessoa de esquerda, né? No caso, agora falando sobre o Padre Renzo, né? Qual foi o papel do Padre Renzo na luta pela ditadura militar? Contra a ditadura militar, mas no caso dos outros militares. Qual foi o papel dele e a importância dele? O Renzo é uma figura curiosa, porque ele era um cura italiano, clássico, né? Que tinha uma visão generosa, cristã com o mundo, que já tinha ajudado greves em Florença, de onde ele é, né? Aquela cidade maravilhosa. Ele, no entanto, não tinha ali consciência e tal, mas ele pensou em ser missionário. Sempre, sempre, está contado no meu livro tudo isso. E chega o momento que consegue, aos 40 anos de idade já, ele consegue ser destacado como missionário aqui para a Bahia, né? Porque a igreja é um exército, né? Gente, por isso que eu disse que o Gramsci estudou muito a igreja, né? Porque a igreja, ela é o que é. E as igrejas agora tem que ser pensado mais amplamente, né? Ela manda o Renzo, o Paulo Tonucci e um outro, está lá no meu livro, mas os dois são os mais destacados, vieram aqui para a periferia de Salvador. E a AP, sobretudo, se aproximou muito do Renzo, mas ninguém quisesse recrutar o Renzo, né? Não era esse o perfil dele, né? A AP e tudo se aproxima, aquela região, quem conhecer Salvador, da Capelinha do São Caetano, da Fazenda Grande, ali era o território de atuação de muita gente e dos missionários italianos, né? Eu destaquei os dois, mas teve mais gente. Cai novamente, porque eu contei do Benjamin que eu encontrei no momento que sou preso. O Benjamin foi solto, mas depois foi condenado, mas já caiu no mundo. Mais tarde, em 1975, eu já estava fora. Eu saí no final de 74. Mais tarde, a mãe do Benjamin procura o Renzo e diz, meu filho está preso e eu não sei onde. E o Renzo vai procurar. Como um cura, um cura da paróquia dele, da Capelinha de São Caetano, né? E aí ele encontra o Benjamin na Lemos Brito e aí começa a fazer amizade com o Theo, com o Paulo, com os outros companheiros que estavam lá. E ele se encanta, a verdade é essa. Quem é convertido, vamos aspiar isso, mas quem é convertido é o Renzo.
ele passa a se envolver de uma maneira profunda, fazendo o que o Beto chamaria pastoral de fronteira, né, o Frei Beto. Ele faz o prefácio até do meu livro. Eu não gosto muito dessas expressões, eu acho que ele envolveu-se na linha de um profundo amor por aquelas pessoas e por uma profunda admiração pela existência daquelas pessoas presas e que não perdiam a esperança, não perdiam o senso de justiça, não perdiam para ele o amor pelo povo. Ele tem, e a partir daí, ele passa a correr o Brasil e a solidarizar-se com cada um dos presos e das presas, a sofrer o sofrimento dessas pessoas, sofrer mesmo, a chorar com elas, né? Aí sim, era o melhor do pensamento cristão, porque eu não tenho essa visão de que se é cristão, se fosse assim, a Universal do Reino de Deus é cristã, e daí, né? E nem estou, porque tenho combatido essa visão, esculhambando os evangélicos, nem os fiéis da Universal. É uma luta que nós vamos ter que compreender, né? Ele passou a viver isso profundamente, e de modo tão profundo que ele viajou o Brasil inteiro. Se ele chegasse em São Paulo, ele ia à casa de cada um dos familiares, e amparava cada um dos familiares, amparava inclusive com o dinheiro que ele conseguia com a Rede Hash, com uma rede de solidariedade da Itália para o Brasil. Aí sim, estamos falando de rede. Está no meu livro também do Padre Renzo. Se vocês não têm, eu acho que eu tenho poucos aí. Você tem. Então, você pode observar tudo isso que estou dizendo. E ele foi tão forte isso para ele, e tão forte a admiração pelos prisioneiros políticos, que ele foi levado a uma crise de fé, no seguinte sentido: ele olhava aqueles presos e disse: que porra é essa? Cristão não está aqui na cadeia. Cristão está aí todo mundo confortavelmente instalado. E esses moleques aqui estão todos na luta, clamando por justiça, com esperança no Brasil, e daqui da cadeia eles continuam lutando. E por que os cristãos não estão aqui? Que pó de cristãos somos nós? Ficou numa crise de fé, foi consultar teólogos e tudo, está lá no meu livro, essa crise brava dele de fé. E aí, depois de muita peregrinação entre teólogos e tudo, ele concluiu uma coisa muito bonita e que me vale muito. A esperança é muito maior do que a fé. Porque aqueles presos todos tinham esperança profunda e não tinham fé nesse sentido cristão. Com o Renzo eu tive várias brigas, porque ele dizia que eu era um cristão. Eu digo: eu não sou. Ele falou: mas Deus não lhe escolheu para ter fé. Eu digo: que porra de Deus é esse então? Não é? Quer dizer, me excluiu então? É uma brincadeira, mas eu brincava muito com ele. E ele diz que curiosamente eu era o sujeito que mais o compreendeu e compreendia a fé dele, porque para escrever, eu tive que me despir de certos paradigmas meus e entrar na alma dele, né? Para mim foi uma experiência, e ficou um amigo muito querido, né? Muito, muito querido. Então, ele foi uma rede, sozinho, extraordinária rede. Claro, ele ia atrás de cada familiar, né? Ele sabia o drama existencial de cada um. Ele era um pouco o pároco e o psicanalista, de alguma forma, aspiando tudo isso, porque as pessoas se abriam com ele, né? No livro tem histórias muito interessantes. As meninas que, eu tenho o nome delas lá, que foram estupradas, que tiveram arame enfiado na vagina,
e que não falavam com ninguém, com ele acabavam falando, né? Ele chorava junto com as meninas, era uma coisa muito forte, né? E com Teodomiro, com quem estive agora há uns 20 dias, sofreu um AVC hemorrágico brutal, né? Ele é mais novo que eu, 5 anos. Mas eu digo, tudo isso, eu não separo não, tudo isso é da ditadura, ninguém me engana quanto a isso, né? Quer dizer, aquilo que acomete as pessoas, assim, ele próprio Teodomiro, né, que ficou 9 anos numa prisão, teve um AVC hemorrágico agora e eu consigo estabelecer com ele alguma relação e puxar coisas, mas ele obviamente foi bastante afetado com esse AVC, né?